Capítulo 10. O poder da esperança. Deixamos para este capítulo a 8ª dica do fabricante. Confie em Deus e tenha esperança. Mas será que esse remédio realmente funciona? Será que a religião pode fazer algum bem real na vida dos que a praticam? O psiquiatra Harold Koenig, da Universidade Duke, nos Estados Unidos, é um dos cientistas que vem pesquisando a relação entre religiosidade e saúde. Segundo ele, não adianta uma pessoa afirmar que é espiritualizada e não fazer nada. Para desfrutar os benefícios da religião, é preciso estar comprometida com ela. É preciso frequentar os cultos, fazer parte de uma comunidade, expressar a fé em casa por meio de oração, do culto em família e do estudo da Bíblia. As crenças religiosas precisam, de fato, influenciar a vida para que influencie também a saúde. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, o que diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos relógios biológicos celulares, chamados de telômeros, como já vimos. Eles encurtam a cada divisão celular e, quando se vão, as células morrem, ocasionando a degeneração do órgão. Isso explica porque as pessoas mais religiosas vivem, em média, 7 a 14 anos a mais. Assim, a religião só fará bem se for praticada e se for positiva, centrada em uma boa relação com Deus e com as pessoas. O que nos faz lembrar de Tiago 1, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. A verdadeira religião é prática e nos torna pessoas melhores aqui e agora. Ao mesmo tempo, aponta para um futuro de esperança, como vimos no capítulo 2. A esperança é a principal emoção em relação ao futuro. Essa qualidade, junto com o otimismo e as habilidades para manter bons relacionamentos, constitui a melhor prevenção contra as doenças mentais. A esperança nos dá resistência ao choque. Quando ocorre uma catástrofe natural ou um infortúnio pessoal, aqueles que acreditam firmemente que existe uma solução experimentam uma medida adicional de força para se recuperar das perdas materiais e do abatimento. Como explica o psicólogo Viktor Frankl, quase todos os sobreviventes dos campos de concentração nazista se salvaram porque mantiveram a esperança da libertação até o fim, porque não aceitaram pensar que aquele era o fim de seus dias e se concentraram na esperança de serem libertados algum dia daquele inferno. Uma nova esperança. Se a esperança é uma condição tão importante e afeta tantas áreas de nosso presente e futuro, deveríamos conhecer formas de promovê-la. Veja uma lista de dicas para você fortalecer e desenvolver a esperança. Desenvolva pensamentos cheios de esperança. Quando olhar para o futuro, se esforce para ver bons resultados e experiências satisfatórias. O que se espera no início determina o estado final das coisas. E quando passar por uma experiência positiva, reflita sobre as qualidades positivas que a tornaram possível. Rejeite pensamentos negativos. Muitos dos pensamentos pessimistas contêm erros lógicos que temos de aprender a combater. Se suas férias não foram boas, você não pode concluir que no futuro elas sempre serão assim. Deve procurar razões específicas que possam ser alteradas a fim de obter o controle sobre os fracassos do passado e ter esperança no futuro. Pense no passado com tranquilidade. Volte o olhar aos acontecimentos do passado sem preocupações. Concentre-se especialmente nas coisas agradáveis e demonstre gratidão e apreço por sua experiência de vida. Quando fizer isso, verá o futuro de forma mais feliz, pois há bênçãos suficientes no passado para olhar o futuro com esperança. Mude a rotina. Quando a desesperança o oprimir, mude a rotina de alguma forma.
Procure um lugar afastado, respire outros ares e se distraia com alguma coisa diferente. Convide um amigo que não vê há muitos anos para conversar. Ouça uma música nova e, se não guarda o sábado, descansando nesse dia, que tal começar? Essas variações renovarão seu espírito até o ponto de poder olhar para o futuro com esperança. Cultive otimismo. A esperança e o otimismo estão intimamente ligados. Há duas formas de interpretar um mesmo fato. Primeiro, provavelmente esta dor de cabeça esteja relacionada com o tumor. Segundo, provavelmente esta dor de cabeça não seja nada. Na ausência de dados precisos, é melhor optar pela segunda forma de pensar. Tudo tem o lado positivo e o negativo. Considere ambos, avalie a situação e reúna todas as informações disponíveis. Então, sinta-se satisfeito com o lado positivo e desfrute os resultados. Leia e medite. Tenha bons livros sempre em sua companhia. Livros que apresentem assuntos de teor elevado e máximas de sabedoria profunda. Medite neles e encontrará calma e força para revigorar sua esperança. Os evangelhos, o livro de Salmos e o de Provérbios, possuem textos inspirados que têm sido apoio e guia para fortalecer a esperança de inúmeras pessoas. Procure um bom círculo social. A esperança se fortalece com a presença de pessoas esperançosas e positivas. Isso exerce uma ação benéfica. Procure estar na companhia de quem tem esperança e faça amizade com essas pessoas. Use seu tempo na companhia de pessoas de bem. Ofereça sua ajuda no que puder. Assim você será bem recebido e será mais confiante. Transmita ânimo e esperança aos outros. Parte de seu crescimento pessoal consiste em refletir nos outros a sua influência positiva. Quando falar com alguém que esteja passando por uma situação difícil, anime-o e ajude-o a fugir do desespero. Dirija sua atenção para outros assuntos, agradáveis ou neutros, até que a tempestade passe. Cuide de seu bem-estar físico. Manter-se em forma, com saúde e satisfeito são condições para olhar o futuro com esperança. Cuide de sua saúde conscientemente para que seus pensamentos estejam sempre cheios de esperança. Coloque em prática as dicas que aprendeu no capítulo anterior. Esperança religiosa. Além de ser uma atitude positiva para o futuro e fonte de saúde mental, a esperança é uma qualidade intimamente relacionada com a fé religiosa. A maioria das religiões está fundamentada na esperança ou conta com um forte componente dela. Para o crente, a esperança é um dom de Deus que relaciona o passado com o presente e o futuro, até oferecer um final feliz e definitivo. Anote as características mais destacadas da esperança no contexto religioso. Refere-se à esperança de salvação. A esperança religiosa provê a última solução para o problema do sofrimento. A salvação eterna é alcançada de acordo com o plano criado pelo próprio Deus. Vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, versículo 2. É essencial para a sobrevivência. Em um mundo repleto de injustiça e sofrimento, precisamos encontrar refúgio nas palavras do salmista, que oferece a esperança em Deus como meio de sustentação vital. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, versículo 13 e 14. Sua obtenção exige mais que esforço humano. No contexto bíblico, não é somente o interesse e a decisão pessoal, mas a intervenção divina o que torna possível o grandioso dom da esperança. O apóstolo Paulo afirma que a verdadeira esperança provém gratuitamente de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo
e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 16. Proporciona alegria. A esperança religiosa não é demonstrada por sofrimento e penitência. A verdadeira esperança é motivo de alegria, felicidade e bem-estar. Paulo faz uso dessa ideia de forma clara. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Permanece até a volta de Jesus. A esperança, de acordo com a Bíblia, tem como ponto culminante o retorno de Cristo a este mundo, fato que indica o fim do medo, da injustiça e do sofrimento. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13. Inclui a certeza da ressurreição. A esperança cristã anima a pessoa que crê, pois ela sabe que um dia ressuscitará para a salvação eterna. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 16. Centralize-se em uma recompensa perfeita e eterna. A esperança religiosa entra em uma etapa totalmente diferente, outra dimensão, outra ordem de coisas e chega à solução final e total. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. 1 Pedro 1, versículos 3 e 4. Se a esperança religiosa ainda não faz parte de sua vida, procure ter essa experiência. Estude e aceite essas promessas como esperança de salvação e vida eterna. Essa aceitação lhe proporcionará mudanças que darão mais sentido à sua existência e uma esperança muito mais completa. Restauração. O pai de Ronald Mallett morreu quando ele tinha apenas 10 anos de idade. A causa foi um ataque cardíaco em decorrência do tabagismo. Por causa disso, Mallett, ainda criança, decidiu que iria viajar no tempo para salvar o pai. Mais tarde, ele se tornou físico, estudando por anos a fio o que considerava uma possibilidade real. Em 1973, com 28 anos, recebeu um PhD pela Universidade Estadual da Pensilvânia. Foi premiado por excelência no ensino e se tornou professor de física na Universidade de Connecticut, sendo incentivado em sua pesquisa por cientistas como Steve Hawking. O maior problema no plano de Mallett é que ele cria um paradoxo. Caso ele consiga viajar no tempo e faça o pai parar de fumar, será eliminada a possibilidade de que ele, ainda criança, se torne tão obstinado para voltar no tempo, o que, obviamente, faria com que ele não pudesse ter voltado. O fato incontestável é que o passado não pode ser mudado. Vimos isso ao longo deste livro. O futuro ainda não nos pertence. O que nos resta, portanto, é o presente e o que fazemos com ele. Quando Laura decidiu estudar a Bíblia e conhecer a Deus, ativou uma reação em cadeia com a qual nem ela mesma poderia sonhar. A decisão de Laura não poderia mudar o passado, mas ajudaria a escrever um futuro de esperança para ela e para outras pessoas. À medida que prosseguia em seus estudos bíblicos e aprofundava sua comunhão com Jesus, ela passou a sentir um desconforto em relação ao Pai.
Daquela vez era algo diferente. Antes, quando pensava naquele homem, ela sentia ódio e desprezo. Como ele pôde ser tão insensível a ponto de abandonar a filhinha para ir curtir a vida? Como podia ser tão egoísta e não pensar que isso deixaria marcas profundas nela? Se ele não tivesse abandonado a família, talvez a mãe de Laura ainda vivesse, pois não teria adoecido de tanto trabalhar para sustentá-la. A menina assustada não teria sido criada por uma tia distante, não teria afundado nos livros e na carreira como forma de sufocar os clamores da alma. Não teria se tornado uma pessoa tão obstinada, ansiosa e intolerante com os que a rodeavam no trabalho, o único local em que ainda mantinha algum tipo de relação social. Se o pai não a tivesse abandonado, certamente ela não teria desenvolvido aversão aos homens e hoje poderia ter a própria família e, quem sabe, filhos. Laura não podia mudar nada disso, mas ela podia fazer algo: perdoar o pai e se reconciliar com seu passado. Meses antes de descobrir o que estava descobrindo, essa seria uma impossibilidade. Mas a partir dos estudos bíblicos, as coisas estavam diferentes. Ela estava diferente. O pai do filho pródigo não tinha recebido o filho de volta? O que dizer então dos pais pródigos? Não mereciam também perdão? Ela tinha que fazer isso, por ela e por ele. Esse seria o primeiro milagre da reação em cadeia. Quando atravessou a porta da casa de repouso, Laura sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha. O coração acelerou e as mãos começaram a suar. Será que ela teria mesmo forças? Fazia muitos anos desde a última vez que ela tentara entrar naquele lugar sem sucesso. Com passos lentos, ela entrou em um quarto e foi se aproximando de um senhor de cabelos brancos, corpo arqueado, sentado em uma cadeira de rodas, com o olhar perdido através de uma janela. Ele estava de costas para ela e não percebeu sua aproximação. Laura notou o quanto ele estava magro, com a pele já colando aos ossos devido ao avanço do câncer. Ele era apenas uma sombra do que havia sido. Laura fez uma oração silenciosa. Reuniu todas as suas forças e disse quase num sussurro: Pai. Aquela palavra, aquela voz, há quanto tempo não as ouvia? Carlos se esforçou para virar a cadeira de rodas e olhou diretamente nos olhos da mulher à sua frente. Filha, é você? Você veio? Lágrimas começaram a escorrer dos olhos dos dois. Você não vai acreditar. Agora mesmo eu estava olhando para o céu e disse em pensamento: Deus, se o Senhor existe, mostre para mim. Por favor, traga minha filha aqui antes que eu morra. Eu preciso pedir perdão a ela. Eu preciso. A voz embargou. O homem conhecido como Carlão por sua força, sua altura e determinação, naquele momento parecia uma criança indefesa. O pai pródigo estava humilhado, maltrapilho, destruído. Havia esbanjado tudo e perdido o que era mais importante. O que o Pai do céu faria em seu lugar? Foi esse o pensamento de Laura, e ela não esperou mais. Deu quase um salto, transpôs a distância que a separava do pai e o abraçou com força, demoradamente, enquanto lágrimas e mais lágrimas lhe banhavam o rosto. Pai, Deus existe, e ele acabou de atender ao seu pedido. Eu te perdoo. Esse foi apenas o segundo milagre. A história não termina aqui. Quando Laura chegou ao trabalho naquela segunda-feira, todos puderam perceber que havia algo diferente. Para começar, ela entrou sorrindo no escritório e disse um bom dia a cada um. Em seguida, passou a chamar um por um à sua sala. No começo, ninguém entendeu nada. Então chegou a vez dele. Sente-se, Paulo. Tudo bem com você? Paulo se sentou lentamente na cadeira em frente à mesa de Laura, avaliando cada expressão do rosto dela. Será que ela está doente? Será que enlouqueceu de vez? Sei que você e os outros devem estar achando tudo muito estranho.
Por isso resolvi conversar com cada um individualmente. Não na condição de supervisora, mas na de ser humano. Paulo continuava em silêncio, praticamente sem piscar. Antes de mais nada, preciso lhe pedir perdão. Nos últimos meses, levada pela minha ansiedade e pensando apenas nos resultados da empresa, acabei sendo um pouco dura com todos vocês. Acho que transformei a vida de vocês num verdadeiro inferno. Paulo se conteve para não balançar a cabeça afirmativamente. Mas aconteceu algo maravilhoso em minha vida, que mudou completamente minha perspectiva. Vai parecer estranho, mas é a pura verdade. Não posso dizer outra coisa. Tive um encontro pessoal com Jesus. Ele não apenas me perdoou, mas também me ajudou a perdoar meu pai, a deixar meu passado no passado e a olhar para o futuro com esperança. Laura pegou sua Bíblia com as duas mãos e prosseguiu. Foi o estudo deste livro que ajustou meu foco e me fez ver que eu poderia e deveria ser outra pessoa. As pessoas são infinitamente mais importantes do que as coisas e os números. Olhando bem nos olhos do funcionário, ela perguntou: Paulo, você me perdoa? Você me perdoa por todo o estresse que lhe causei e que certamente deve ter afetado sua saúde e sua família? Você pode me perdoar? Engolindo em seco, ele respondeu meio hesitante: Sim, Laura, eu posso. Eu te perdoo. Laura se levantou, agradeceu e concluiu: Prometo que daqui em diante tudo será diferente. Terceiro milagre. Paulo saiu da sala da supervisora ainda sem entender direito o que havia acontecido, mas ele se sentia bem. Sentia-se aliviado. O momento de ir embora estava quase chegando. Ele se sentou à mesa, pegou uma folha de papel e se pôs a escrever algumas palavras. Depois, guardou a folha e o envelope, colocou-a no bolso do casaco e foi para casa. Olá, querida, como você está linda hoje! E deu um abraço apertado na esposa, como havia tempo não fazia. Ajoelhou-se diante do filho e prometeu: Coloque seus shorts. Daqui a pouco a gente vai jogar bola no quintal. Olhando para a filha, convidou: Vem cá, linda, tenho uma coisinha para você. Paulo tirou o envelope do casaco e o deu para Isabela, imaginando que fosse mais uma carta da escola informando sobre seus acessos de raiva. Ela o abriu com receio. Dentro havia uma folha com os dizeres: Eu te amo, minha querida. Com os olhos brilhando em lágrimas, ela se agarrou ao pescoço do pai, que disse a todos com firmeza e brandura ao mesmo tempo: Estamos precisando de Deus nessa casa. Estamos precisando de amor. E este foi o quarto milagre. Fim do livro O Poder da Esperança. Segredos do Bem-Estar Emocional. Se você gostou da mensagem deste livro e deseja mais informações, visite www.opoderdaesperança.com.br. Você pode ainda entrar em contato conosco pelo e-mail atendimento@esperança.com.br ou escrever para o Projeto Esperança, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12300-970. Se preferir, ligue para 12 21 27 31 21. Para saber mais sobre a mensagem maravilhosa que a Bíblia apresenta para você e sua família, acesse www.biblia.com.br. Conheça também a TV Novo Tempo, www.novotempo.com.br. Texto produzido pela Casa Publicadora Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apoio da Divisão Sul-Americana. Autores Júlia Melgoza e Michelson Borges. Este áudio é uma produção do Mássina, Ministério de Apoio aos Cegos, Idosos e aos Não Alfabetizados. Visite nosso site www.cegosadventistas.com. Curta nossa página no Facebook
www.facebook.com/cegos.adventistas. Locução: Cibele Brunelli.